E convidamos agora, nesse momento, para fazermos a palestra com o tema do estetoscópio ao smartphone, o impacto da tecnologia na medicina. A pausa para a posteridade apenas. Para esta palestra, cujo tema já abordei, do estetoscópio ao smartphone, o impacto da tecnologia na medicina, nós contamos com a honrosa presença do senhor Fábio Melo, da startup Tarik, a quem nós convidamos, saudando com uma salva de palmas. Fábio Melo tem mais de 2 décadas de dedicação à gestão de projetos, estratégias comerciais, desenvolvimento de produtos e implantação de sistemas no setor da saúde. Ele liderou projetos de transformação digital em uma ampla gama de instituições, incluindo algumas das principais referências do setor, como Unimed, Amil, Notre Dame, Intermédica, Doutor Consulta, Postal Saúde, SPDM, ProSaúde, CAMED, IPSaúde do Sergipe, STJ, Senado Federal e diversos órgãos governamentais, como o Governo do Estado de Rondônia, a Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de Barueri, Prefeitura de Taboão da Serra e a Prefeitura de Araras, entre outras. Com a palavra, o nosso palestrante. Para trás e o laser aqui, tá? Para frente e para trás, tá bom. E aponta para onde? Oi? Aponta para onde? Pode apontar para lá mesmo. Ou se quiser apontar para aqui, todos os dois funcionam. Olá, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Mais um ano. E fico feliz, palestras maravilhosas, conteúdo muito bom, muito profundo. Vou falar sobre IA, mas muito por cima. Né? Acho que o contexto vai ser um outro, talvez uma grande problemática que a gente tem aí na saúde. Né? E eu vou fazer algumas provocações, até por conta da reflexão. IA é o assunto do momento, mas existem alguns problemas até a gente chegar a IA. E aí eu gostaria que vocês prestassem um pouco de atenção, porque para chegar na IA, a gente precisa dos dados, precisa da informação, e quantas vezes nós não abastecemos as informações suficientes para chegar num volume e numa inteligência que nós queremos. Né? Acho que foi apresentado aí, tem uma carreira aí na saúde vasta, fiz aí grandes projetos, trabalhei ali com a evolução de algumas dessas instituições. Mas eu acho que a gente vive numa era em que a gente tem que pensar diferente, ver diferente e agir diferente. Isso pensando num cenário global onde nós, enquanto seres humanos, passamos por um processo de mudança por conta das novas tecnologias. Aprendemos e temos novos hábitos por conta da tecnologia. Então, a nossa necessidade, muitas vezes, é a necessidade do nosso cliente, do nosso paciente. Alguns exemplos. A nossa paciência ela diminuiu. Né? Com a chegada do Uber, se você fica lá 8 minutos aguardando, você já começa a entrar em desespero, cancela, vou mudar de plataforma, vou buscar. A nossa paciência diminuiu, do nosso cliente também. Nós ficamos mais mimados. Antigamente a gente tinha que esperar o horário da novela ou o horário do Jornal Nacional. Hoje a gente consegue ver a qualquer hora, a qualquer momento. Quer assistir o filme da Globo das 21 horas, das 22 horas, você tinha que esperar na segunda-feira o lançamento do filme.
Hoje você tem o Netflix, que mudou completamente a nossa relação com a tecnologia. Isso posto, nosso cliente também vê dessa forma. Um outro exemplo simples, né? Antigamente a gente tinha lá o horário da janta com a família, todo mundo sentava em volta da mesa, a mãe fazia comida e todo mundo ia comer aquela comida. Hoje você tem na mesma casa o vegano, o vegetariano, o carnívoro, e cada um pede o seu, abre o iFood, pede sua comida. Isso mudou. E como é que está a nossa relação com o nosso paciente? Como é que está a relação com o nosso público? Como é que está a nossa relação com a tecnologia? A IA, ela traz uma série de itens maravilhosos. Quando eu abro o Netflix, ele já sabe quais são os meus preferidos, quais são os meus títulos preferidos, quais são meus temas preferidos, e ele vai mostrando. Às vezes a gente se sente inútil quando abre o Google lá, vai escrever uma coisa, e o Google vai e coloca um "você quis dizer", ele te corrige, aí você fala, opa. Ou seja, vivemos numa era em que nós precisamos pensar diferente, agir diferente e ver diferente. Isso é simples? É fácil? Muitas vezes não. Quando nós pegamos ali a evolução da saúde e nós começamos a olhar as edificações, a mudança foi drástica. Eu estava conversando ontem com uma arquiteta especializada em hospital. Então, tem toda uma característica hoje diferente, tecnológica, muito diferente do passado. Quando nós olhamos o centro cirúrgico, mudou demais. Cirurgias robóticas chegaram, mudaram a vida, têm mudado a vida. Talvez tenham mudado a vida de alguns de vocês, já vem acompanhando toda essa mudança. A tecnologia chegou de forma muito forte e pesada. Radiologia, não preciso nem falar, né? Quando a gente pensa no modelo de radiologia antigamente, no modelo hoje, onde a gente vai ter ali PET scan, vai ter a tomografia, a ressonância, eu consigo ver os exames de forma diferente, consigo ver as imagens diferentes, a teleradiologia chegando para poder atender uma demanda específica de quem não tem profissional próximo, ou seja, tem uma tecnologia embarcada muito grande. A Philips mudou completamente o seu modo de operar, começou a atuar fortemente na saúde, e hoje não vende mais lâmpada, vende equipamentos de saúde. E isso é uma coisa que muitas vezes causa uma reflexão, porque chegam equipamentos novos, o custo desses equipamentos cada vez mais novos, e nenhum deles substitui o anterior. Né? Então, você vai tendo uma série de equipamentos sem substituir, ou seja, você vai ter mais equipamentos, o custo aumenta. Agora, tem um item que ainda incomoda muito. A gente passou aí por diversos projetos durante os anos, e embora hoje a gente tenha ali computador, ainda existe muita, e aqui eu estou falando prescrição, e muito prontuário físico ainda. Isso não é uma realidade de regiões remotas, de hospitais pequenos. Isso é uma realidade Brasil. E pasmem, isso não é só uma realidade Brasil, a gente tem essa realidade em outros lugares do mundo. E aí começa a vir um ponto de reflexão. Poxa, se eu tenho tecnologia em diversas áreas, por que que a gente ainda fala em papel? Por que que a gente fala em caneta? Como que nós vamos utilizar o melhor da IA se a gente ainda está discutindo como resolver o papel? Muitas vezes a gente olha e fala, poxa, a tecnologia na saúde ela veio e tem mudado? Tem, para algumas áreas, para outras a gente continua na era medieval. Talvez um dos grandes vilões ainda seja a caneta. Será que se a caneta sair da mesa vai resolver? Não sei. Treinamento vai resolver? Não sei. Eu utilizo a plataforma Memed embarcada na minha solução. E o percentual de utilização ainda é baixo. O CRM criou uma ferramenta para poder fazer prescrição.
o percentual de prescrição eletrônica ainda é baixo se comparado ao potencial que tem o mercado. E a gente está falando de IA, que precisa dessa informação estruturada, né? Outro ponto, os prontuários, muitas vezes, os do consultório, você preenche ele como você preenche, para você lembrar. A hora que a gente conectar tudo isso, talvez as pessoas não vão entender, porque muitas vezes ele fica incompleto. Então, são provocações que eu gostaria de deixar aqui, uma pulga atrás da orelha, e talvez esse público inteiro aqui não use mais a caneta, mas conhece alguém que ainda utiliza. Por algum problema, por algum motivo, e geralmente, porque o computador não funcionou, porque a internet falhou, porque tem uma série de porquês. Mas a gente tem que pensar que a IA ela vai funcionar muito bem se a gente conseguir traduzir essas informações. Enquanto ela estiver no papel, vai ser muito difícil. E aqui a gente entende que o propósito do médico não é ficar mexendo no computador, é cuidar. Ele estuda para isso, né? É a motivação, é cuidar. E aí a gente começa a entrar em alguns conflitos, porque a gente fala, poxa, meu negócio não é o computador, é cuidar. Mas a gente usa o nosso smartphone para fazer quase tudo. E aí volta de novo aquele conflito interior. Espera aí. Se o propósito é cuidar e eu uso meu smartphone para tudo, por que eu não posso usar o meu smartphone, o meu prontuário, para poder fazer o que... registrar as informações que precisam ser registradas? Um estudo feito pela Harvard Business, em 2021, ela mostrou que a saúde, embora a gente tenha falado de tecnologia, está falando ali de IA, ela está muito atrasada se comparada com outros mercados, né? Ela tem uma digitalização ainda muito baixa. E isso também traz alguns aspectos que são reflexões, né? Eu vim mudando a apresentação, porque ontem eu vi muita coisa de IA, minha apresentação ia ser sobre IA, e eu decidi dar um passo atrás. Porque as apresentações foram fantásticas, vocês foram a fundo na IA. E aí eu só fui um passo atrás para pensar, poxa, a IA ela vai resolver, mas muita coisa da IA ainda está na nossa mão. A IA ela pode ser um grande aliado da medicina. E não vou entrar nesse aspecto, porque já foi amplamente discutido. Mas se nós pegamos ali a evolução do hospital, a revolução industrial, nós tivemos grandes mudanças, né? A primeira revolução ali, as máquinas a vapor, depois chegaram aí os combustíveis, o computador na terceira revolução industrial, e agora na quarta revolução industrial a gente está falando de outras coisas, hiperconexão, internet das coisas. Hoje com uma antena conectada a um satélite você consegue ter basicamente cobertura global de internet. Esses satélites até o ano que vem vão permitir que você tenha um telefone para conversar sem precisar se preocupar com área. Chegou o 5G. Ou seja, o mundo continua mudando, as coisas continuam evoluindo e cada vez mais se faz necessário utilizar as ferramentas que se tem à mão. E se nós olharmos alguns outros mercados, talvez passaram por grandes problemas, né? Aqui a gente está falando do segmento bancário, que durante muitos anos, evoluiu de forma muito lenta, muito devagar, né? Tanto que base sistêmica dos bancos, grande parte deles ainda roda em COBOL, uma linguagem de programação extremamente antiga, difícil de encontrar programador, mas o que a gente vê são coisas bonitas. Então teve uma evolução lenta e poderia ter sido mais rápido. Quando que teve uma mudança grande no mercado financeiro? Quando chegaram as startups. Mudou muita coisa. Chega no Nubank, Mercado Pago, dentre outras, né, empresas, Inter. E o mercado tradicional ele teve que se adaptar à nova realidade. E aí sim, teve um grande investimento
para poder equacionar essa questão de ataque, porque realmente foi violento. Os grandes bancos perderam uma quantidade enorme de clientes, né? E aí sim teve uma movimentação para uma mudança tecnológica. E o mercado da saúde? Cada dia que passa surgem novas notícias que às vezes dão frio na barriga. Você olha ali, Magalu lança seguro de saúde, iFood, iSaúde, Santander, DASA mudando um pouco o seu modelo de atendimento para poder atender via teleconsulta, ou seja, cada dia surgem novas empresas ou grandes empresas investindo no mercado da saúde. Você acha que isso vai impactar o seu consultório, a sua vida, os seus pacientes? Pode ser que sim. Até porque a gente está falando aqui de um mercado que ele é extremamente grande. A gente está falando de aproximadamente 77% da população que não tem plano de saúde e que buscam alternativas no mercado. E aí eu volto à pergunta, será que eu preciso alterar, mudar a minha relação, mudar a relação com o meu paciente, mudar a minha forma de ver, de enxergar e de agir? É importante, porque as empresas estão chegando e vão fazer mudança. Talvez alguns de vocês já fazem teleatendimento para algumas dessas plataformas. E está tudo bem, está tudo certo. Mas o mundo está mudando. E a adaptação ela tem que acontecer. E começa dentro do seu consultório, na sua forma de agir, na sua forma de se relacionar com seus clientes. Aqui talvez estejam os principais tópicos do tema no Brasil, né? E o primeiro é a mudança de hábitos dos consumidores, que eu falei lá no começo. Então, existe sim uma mudança de hábito nos consumidores que a gente precisa estar atento, precisa estar trabalhando com isso, tem que estar mais conectado. Comunicação com WhatsApp, conversar com o seu paciente. E aí eu não estou falando atendimento de consulta no WhatsApp, mas criar canais de atendimento para esse paciente ter mais facilidade em conversar contigo, com a sua secretária, com o seu contexto de atendimento. Porque as pessoas querem rapidez. A telemedicina precisa ter, é importante ter. Você sai daquele modelo tradicional de ainda continuar atendendo os pacientes pelo WhatsApp e faz um processo correto. Olha, tudo bem, então faz um acesso a esse link aqui que eu faço a consulta. Você vai ter a consulta, você vai fazer essa cobrança do paciente ou da operadora de saúde, vai receber por essa consulta, vai registrar isso em algum lugar e sai dessa relação de, olha, estou sentindo uma dor assim, o que eu faço? Aí você fala, poxa, faz isso, isso, isso. Existem meios. Transformação digital, segundo tópico, e que foi falado muito aqui, né? Blockchain entra, sai, sempre falam sobre isso, mas ainda na saúde não se estabilizou. IoT, entra, já foi o hype, já foi o assunto do momento. Agora não é mais, mas volta a hiperconectividade, 5G, será que esse assunto volta? Talvez sim, né? E as health techs, que vêm aí mudando, trazendo novidades, trazendo coisas para o mercado e que mudam também nossa relação, né? A gente fala muito de consolidação de mercado, onde você tenha grandes empresas comprando outras empresas, fusões, aquisições. Isso é uma realidade para o nosso mercado, para a nossa vida, né? Bem-estar e saúde. E outro que é a forte regulamentação aí no setor. Né? Tem sempre fortes regulamentações que muitas vezes impactam na operadora de saúde e com certeza vão impactar em vocês. São pontos chaves do nosso negócio, da cadeia de atendimento de saúde, e que impactam no nosso dia a dia. Mas existem também algumas coisas que podem aí ajudar, né? Porque quando a gente olha o futuro dos consumidores, tende a ser mais informado e engajado, porque é o mesmo consumidor que vai lá no chat GPT e pergunta, baseado nos seus sintomas, o que ele vai ter. 75% dos pacientes, eles visitam o site, seu site, como é que está isso? 72% dos consumidores só se envolve com mensagens de marketing personalizada. Quando ele vê que é uma mensagem padrão, ele não vai se envolver. Tem feito algum trabalho para poder manter esses pacientes com um trabalho mais próximo? 70% dos pacientes com uma condição crônica disseram que querem
mais recursos e clarezas para ajudar a autogerenciar a sua doença. E eles querem se autogerenciar. E 80% dos pacientes pesquisados, e isso é uma pesquisa da Deloitte, mostraram ali que vão fazer teleconsulta depois da Covid. Ou seja, vem numa crescente a teleconsulta, batendo na porta, vem aumentando e por aí vai. Aqui algumas formas, né, de tentar trazer um pouco mais essa experiência integrada de saúde ao seu paciente. Então, criar uma experiência atrativa, estabelecer uma base digital para canal de comunicação, redefinir ali o relacionamento com o seu paciente. Então, quais são os canais? Aqui existe um beabazinho que é importante a gente dar uma olhada, tentar ver se a gente consegue criar ferramentas para poder manter esse paciente mais próximo e por aí vai. No último ano, a gente vem conversando muito forte com a ACM, né? A Tarik, a empresa que nós representamos, ela nasceu no Grupo Unimed de Santa Catarina, e nós chegamos para tentar achar alguns caminhos e tentar resolver alguns problemas do mercado. Ela nasceu na Unimed de Santa Catarina e hoje é uma empresa de mercado, onde eu atendo tanto consultórios e clínicas que são da Unimed ou que não são da Unimed, que são cooperados ou que não são cooperados. Mas o conceito ele é muito maior do que tão somente só atender dentro do consultório com uma ferramenta onde você vai conseguir ali ter uma comunicação mais efetiva com o paciente. A gente tem uma ferramenta que ela vai resolver essa problemática. Mas e se o médico quiser fazer uma teleconsulta no PA digital e quiser disponibilizar alguns horários? Hoje eu tenho operadoras que precisam desse serviço, porque reduz custo, né, reduz fila no atendimento da rede e tem outros vários benefícios. E se eu ligar quem usa isso aqui para trazer um recurso ou um benefício para o médico, atendendo uma problemática do mercado? E se quem usa o meu sistema de gestão de consultório também disponibilizar alguns horários de consulta de especialista, sendo remunerado, é claro, para poder resolver outros problemas das operadoras, NIPs, insuficiência de rede. Ou seja, a gente começa a trabalhar com um ecossistema muito maior e deixa de falar do beabá, que é vou ao meu consultório. A gente começa a falar em modelos de negócio em que nós podemos sentar, traçar um caminho, traçar uma estratégia e trabalhar junto. Então, a Tarik e a ACM fizeram ali um contrato de parceria, onde quem é associado à ACM tem um benefício com a ferramenta. Quem não é associado, mas é do estado de Santa Catarina, tem outro benefício também para utilizar a ferramenta. E a ideia é assim, a gente sentar, olhar, tentar traçar um caminho juntos para poder resolver problemas do mercado, resolver problemas do paciente e trazer uma solução onde você consiga se comunicar melhor com o seu paciente. Aqui é um pouco do nosso portfólio. Nós temos então ali um sistema de gestão de clínicas, temos a clínica digital, que são serviços médicos mais software, e temos ali pronto atendimento digital. Atendo diversas operadoras, não só as operadoras, porque eu faço essa ligação entre o médico e a operadora. E aqui a ideia de algumas aplicações que nós já utilizamos dentro da ferramenta. Você pode utilizar, o paciente pode utilizar ela no smartphone, pode ter uma sala de teleconsulta, pode ter um totem de autoatendimento, são algumas das nossas soluções. A Tarik ela é especializada, ela nasceu dentro do consultório médico, então a gente costuma falar que a usabilidade foram feitas por 10 médicos cooperados sócios, então você imagina como não foi difícil tentar chegar num modelo de usabilidade que o pessoal concordasse. Mas deu certo, funcionou e segue evoluindo. Nós podemos fazer oferta de plantão, né? Até por conta dessa necessidade que nós temos muitas vezes de ter alguns especialistas ou de ter clínico para poder fazer atendimento. Nós migramos o prontuário que você tem dentro do seu consultório.
o suporte à medicina preventiva, tudo isso pode trazer um suporte à medicina preventiva. E talvez um dos pontos chaves aqui, né? O suporte ele é direto ao médico, é direto à secretária. O nosso suporte ele é realizado por humano, o que traz um diferencial no processo. Nós atendemos em menos de 30 segundos, então tem tido uma boa aceitação. O nosso nível de atendimento e suporte fica entre ótimo ou bom, 98%. Então, tem sido uma experiência muito bacana, né? Vou ficar à disposição para perguntas. Eu vi ali que meu tempo estourou, mas vou ficar à disposição para perguntas. Estou no stand da Unimed, ali no cantinho. Quem quiser bater um papo, quem quiser falar sobre negócio, vou ficar à disposição de vocês. E é isso. Meu contato está ali. Se quiser, está o QR Code e fico à disposição. Nosso agradecimento ao senhor Fábio Melo,